pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Então, já vamos começar. じゃあ、今井先生、お題目参照でお願いいたします。Okay. Good morning, bon dia, everyone. I would like to chant Nam Myoho Renge Kyo 3 times together. Please put your palms together. Show. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. よろしくお願いいたします。Can I begin? Yes, please. Okay. Good morning, everyone. Last month, we shared chapter 17 of the Lotus Sutra titled The Variety of the Merits. Yeah? In chapters 17, 18, and 19, the merits we can get if we hear, feel, rejoice, and believe this sutra are written. In chapter 17, we mainly shared a merit of believing and understanding by faith at a moment thought. In Japanese, Ichinen Shinge. The sutra says that anyone who hears that the Buddha's lifespan is so long and understands it by faith, even at a moment thought, will be able to obtain innumerable merits. Another merit is the first rejoice. First rejoice. It means that the first stage of joyousness, when one hears the Lotus Sutra and filled with a joyful heart, the sutra says that the merit of the first rejoice is also innumerable. Do you remember that? Okay. Bom dia a todos. No mês passado, nós compartilhamos o capítulo 17 do Sutra do Lótus, intitulado A Variedade dos Méritos. Nos capítulos 17, 18 e 19, estão escritos os méritos que podemos obter se ouvirmos, nos alegrarmos e acreditarmos nesse sutra. No capítulo 17, compartilhamos principalmente o mérito de acreditar e compreender pela fé num único momento de reflexão, que em japonês se fala Ichinen Shinge. O sutra diz que qualquer um que ouça que a vida do Buda é tão longa e compreenda isso pela fé, mesmo que pense somente por um momento a respeito desse assunto, será capaz de obter inúmeros méritos. Outro mérito é o mérito da primeira alegria. Significa que o primeiro estágio da alegria é quando alguém ouve o Sutra do Lótus e fica com o coração cheio de alegria. O Sutra diz que o mérito dessa primeira alegria também é inumerável. Vocês se lembram disso? Ok. Okay. So today I would like to share with you about the merit described in chapters 18 and 19. Main theme in chapter 18 is called the merits of the 50th transmission. In Japanese, 50点伝の功徳. The meaning of this is written in the sutra. When Maitreya Bodhisattva asks the Buddha how much merit will be given to a person who rejoices at hearing the Lotus Sutra, the Buddha answers, suppose there is a person rejoices at hearing this sutra in a congregation after my extinction. After leaving there, he or she goes to some other place. There, he or she expounds this sutra as he or she has heard it. Another person who has heard this sutra from that first person rejoices, goes to some other place, and expounds it to a third person. Yeah? The third person also rejoices at hearing it and expounds it to the fourth person. In this way, this sutra is heard by a 50th person.
that 50th person's merits are innumerable. Needless to say, the merits people can get who transmit the sutra to other people before the 50th person are even more than that. This is called the merits of the 50th transmission. Ok. Ok. Hoje, então, né, gostaria de compartilhar com vocês sobre o mérito descrito nos capítulos 18 e 19. O tema principal do capítulo 18 é chamado de os méritos da 50ª transmissão, que em japonês é Goju Tenden no Kudoku. O significado disso está escrito no Sutra. Quando o Bodhisattva Maitreya pergunta ao Buda quanto mérito será obtido por uma pessoa que se regozija ao ouvir o Sutra do Lótus, o Buda responde: suponha que haja uma pessoa que se regozije ao ouvir esse sutra em uma congregação após a minha extinção. Depois de sair de lá, ele ou ela vai para algum outro lugar. Lá, ele ou ela expõe este sutra conforme ele ou ela ouviu. Outra pessoa que ouviu esse sutra da primeira pessoa alegra-se, vai para algum outro lugar e expõe-no para uma terceira pessoa. A terceira pessoa também se alegra ao ouvi-lo e expõe-no para uma quarta pessoa. Dessa forma, este sutra é ouvido por uma 50ª pessoa. Os méritos dessa 50ª pessoa são inumeráveis. É necessário dizer que os méritos que as pessoas que transmitem o sutra a outras pessoas antes da 50ª pessoa podem ser ainda maiores do que isso, né? Então, isso é chamado dos méritos da 50ª transmissão. Ok. In chapter 19, the Buddha says, the good men or women who keep, read, recite, expand, or copy this sutra of the lotus flower of the wonderful Dharma, the Lotus Sutra, will be able to obtain 800 merits of the eye, 1200 merits of the ear, 800 merits of the nose, 1200 merits of the tongue, 800 merits of the body, and 1200 merits of the mind. They will be able to adorn and purify their 6 sense organs with these merits. That is called the merits of purification of the 6 sense organs. In Japanese, Rokkon Shoujo no Kudoku. Then the Buddha explains that each merit our 6 sense organs will obtain after this part in this chapter. And this is the main theme of this chapter 19. Okay. No capítulo 19, o Buda diz que homens ou mulheres que mantiverem, lerem, recitarem, exporem ou copiarem este Sutra da Flor de Lótus do maravilhoso Dharma serão capazes de obter 800 méritos dos olhos, 1.200 méritos dos ouvidos, 800 méritos do nariz, 1.200 méritos da língua, 800 méritos do corpo e 1.200 méritos da mente. Eles serão capazes de adornar e purificar seus 6 órgãos dos sentidos com estes méritos. Isso é chamado de méritos da purificação dos 6 órgãos dos sentidos. Em japonês, Rokkon Shoujo no Kudoku. Então, o Buda explica cada mérito que nossos 6 órgãos dos sentidos obterão após essa parte do capítulo. E esse é o tema principal deste capítulo 19. Ok. Okay, today, I talked about the merits, in chapter 18, 19. Today, I would like to share with you a realistic problem we are having about the Lotus Sutra, okay? We Nichiren Shu Buddhists, including you and me, are keeping the Lotus Sutra, reading it, reciting it, copying it, and even expounding it to others almost every day. But why we can't feel that
we are receiving so much innumerable merits described in chapters of 17, 18, and 19? Is this because the Lotus Sutra is not truth? Or is there any problem in our side? Are there anything that is blocking us from getting these merits? What do you think? If the Lotus Sutra is not truth, it's not worth believing it and chanting Nam-myoho Renge Kyo. But think about it. If the sutra is not truth, how the Lotus Sutra can be surviving for almost 2,000 years? There are still so many people all over the world who are chanting Nam-myoho Renge Kyo. Why? Probably the cause we cannot get such merits are not the sutra, but our side. Okay? Então, hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um problema muito realista que nós enfrentamos a respeito do Sutra do Lótus. Nós, budistas em Tirenshu, incluindo você e eu, estamos mantendo o Sutra do Lótus, lendo, recitando, copiando e até mesmo ensinando para outras pessoas quase todos os dias. Mas por que nós não podemos sentir que estamos recebendo tantos, inúmeros méritos descritos no capítulo 17, 18 e 19? Será que é porque o Sutra do Lótus não é verdade? Ou tem algum problema do nosso lado? Há algo que nos impeça de obter esses méritos? O que vocês acham? Se o Sutra do Lótus... se o Sutra do Lótus não for verdade, então não vale a pena acreditar nele e recitar Nam-myoho Renge Kyo. Mas pensem nisso. Se o Sutra não é verdade, como o Sutra do Lótus pode ter sobrevivido por quase 2.000 anos? Ainda, existem muitas pessoas ao redor do mundo que recitam Nam-myoho Renge Kyo. Por quê? Provavelmente, a causa pela qual nós não podemos obter tais méritos não é culpa do Sutra, mas está do nosso lado. Algo dentro de nós deve estar nos impedindo de obter esses méritos. Ok. Something inside us must be preventing us from getting the merits. Then, what is the something? Let's go back to the basic of the Buddha Dharma. In Buddhism, the cause of sufferings is the 3 poisons, as you already know, right? The 3 poisons are greed, anger, and ignorance. Probably we are right. These poisons inside our minds must be blocking us from getting the merits for sure, don't you think? Because we are still greedy. We are still not able to control our anger well enough. And we are still not so knowledgeable as we think. But we cannot just give up to get the innumerable merits the sutra is describing. Let's think about the solution. First of all, we should know what the 3 poisons are exactly. Between knowing about it and then not knowing about it, there's so much difference. If you don't know the 3 poisons are the cause of suffering, you are just going to keep being greedy, angry, and ignorant unconsciously. On the other hand, if you know about it, you can be aware of them and can try to control them. Okay? Então, algo dentro de nós deve estar nos impedindo de obter esses méritos. Então, o que será que é? Voltemos ao básico do Dharma do Buda. No budismo,
A causa dos sofrimentos são os 3 venenos, como você já sabe, certo? Os 3 venenos são a ganância, a raiva e a ignorância. Provavelmente, esses venenos dentro de nossas mentes devem estar nos impedindo de obter os méritos, você não acha? Porque ainda somos gananciosos, ainda não somos capazes de controlar nossa raiva suficientemente bem e ainda não somos tão sabidos quanto pensamos. Mas não podemos simplesmente desistir de obter os inúmeros méritos que o Sutra descreve. Vamos pensar na solução. Em primeiro lugar, deveríamos saber quais são exatamente os 3 venenos. Entre saber e não saber, há muita diferença. Se você não sabe o que os 3 venenos são, se você não sabe que os 3 venenos são a causa do sofrimento, você simplesmente continuará sendo ganancioso, raivoso e ignorante, inconscientemente. Por outro lado, se você souber disso, poderá estar ciente deles e tentar controlá-los. Ok. Let's think about the greed first. Greed. We always get greedy. I know and you know about it. On the other hand, human greed made our society so developed that our life has become much more convenient than before. So greed is not always bad. Because we humans became greedy for better life, our present life has become much more convenient. But there is a limit to what things can be. We humans have become too greedy now. As a result, we are having many problems too, such as global warming, disparity between rich and poor, wars and conflicts happening all over the world, and so on. We should know that we can never eliminate the greed from our minds, but control it. We should always remember that the Buddha attained the middle way. We don't have to give up everything. We are not the hermit, but we should never go for extreme with our greed. Okay. Vamos pensar primeiro sobre a ganância. Nós sempre ficamos gananciosos. Eu sei disso e vocês também sabem disso. Por outro lado, a ganância humana tornou a nossa sociedade tão desenvolvida que a nossa vida se tornou muito mais conveniente do que era antes. Então, a ganância nem sempre é ruim, porque nós, humanos, nos tornamos ávidos por uma vida melhor. Nossa vida atual tornou-se muito mais conveniente. Mas há um limite para o que as coisas podem ser. Nós, humanos, nos tornamos muito gananciosos agora. Como resultado, também estamos a ter muitos problemas, como o aquecimento global, a disparidade entre ricos e pobres, guerras e conflitos que acontecem em todo o mundo e assim por diante. Deveríamos saber que nunca poderemos eliminar a ganância nas nossas mentes, mas sim controlá-la. Devemos sempre lembrar que o Buda alcançou o caminho do meio. Não precisamos desistir de tudo. Nós não somos eremitas, mas nunca devemos ir ao extremo com a nossa ganância. Ok. Okay. Second, let's think about the anger. We are angry whenever something undesirable happens to us, aren't we? We are angry so many times a day that we sometimes forget why we are angry. But still, we are angry. That means the fire of anger is burning us, and we even forget the cause of the anger. We should know that the anger doesn't give us any benefits, but frustration, stress, and regret. The Buddha says in an ancient sutra that the hatred never comes to an end if you repay the hatred with the hatred. Therefore, the person who knows the Buddha Dharma
throws away the hatred. Okay? Em segundo lugar, vamos pensar sobre a raiva. Ficamos com raiva sempre que algo indesejável acontece conosco, não é? Ficamos com raiva tantas vezes no dia que às vezes esquecemos porque estamos com raiva. Mas ainda estamos com raiva. Isso significa que o fogo da raiva está nos queimando e até esquecemos a causa dela. Deveríamos saber que a raiva não nos traz nenhum benefício, mas sim frustração, estresse e arrependimento. O Buda diz no antigo sutra que o ódio nunca chega ao fim se você retribuir o ódio com ódio. Portanto, a pessoa que conhece o Dharma do Buda joga fora todo o ódio. Ok. Third, let's think about ignorance. We don't want to be called ignorance, of course. But in fact, there are so many things that we actually don't know about our life in this universe. And we are always surprised, frightened, scared, or confused by unexpected happenings and suffering from it. If we are able to know that something is going to happen, we can be ready for it. We are even ignorant about our life events that are surely going to happen to us, such as the fundamental four sufferings, which are living in this world, becoming old, sickness, and death. Ignorance also causes greed, anger, and hatred in our minds. Having knowledge prevents us from unnecessary fear and suffering, even greed, anger, and hatred. However, even if we have so much knowledge, but we don't know how to use them, it's useless. We need to make our wisdom useful for our lives by practicing Buddha Dharma. Okay. Agora, né, em terceiro lugar, vamos pensar sobre a ignorância. Nós não queremos ser chamados de ignorantes, é claro, mas, na verdade, há tantas coisas que nós não sabemos sobre a vida nesse universo. E sempre ficamos surpresos, com medo, assustados ou confusos com acontecimentos inesperados, e sofremos com isso. Se formos capazes de saber que algo vai acontecer, podemos estar preparados. Somos até ignorantes sobre os eventos de nossa vida que certamente vão acontecer conosco, como os 4 sofrimentos fundamentais, que são viver nesse mundo, envelhecer, adoecer e morrer. A ignorância também causa ganância, raiva e ódio em nossas mentes. Ter conhecimento nos impede de medo e sofrimento desnecessários, até mesmo da ganância, raiva e ódio. Porém, mesmo que tenhamos tanto conhecimento, mas não saibamos como usá-lo, é inútil. Precisamos tornar nossa sabedoria útil para nossas vidas, praticando o Dharma de Buda. Ok. Then, how can we practice Buddha Dharma in our daily life? After all, we'll go back to the most basic Buddha Dharma, which is the 3 Dharma seals, which are impermanence, non-self, and nirvana. Yeah, these are the 3 Dharma seals. Impermanence, non-self, and nirvana. Feel that everything is changing in this universe. Yeah, everything around you is changing in this universe. Nothing is permanent. Even yourself, both mind and body, are always changing. And if you understand it with your body and mind, you are in nirvana. In Mahayana Buddhism, they are putting 3 of them into one word: emptiness. Whenever you chant Nam-myoho Renge Kyo from now on, always think about the 3 Dharma seals, which is called emptiness. Greed, anger, and ignorance will be well controlled,
by a fearless mind, and naturally you will get all the innumerable merits described in chapters 17, 18, and 19. This is how we can get all the innumerable merits by chanting Nam-myoho Renge Kyo. Let's practice it together. Thank you for sharing. Okay. Então, como podemos praticar o Dharma do Buda em nossa vida diária? Afinal, voltaremos ao Dharma mais básico do Buda, que são os 3 selos do Dharma: impermanência, não eu e Nirvana. Sinta que tudo está mudando neste universo. Nada é permanente. Até você mesmo, tanto mente quanto corpo, está sempre mudando. E se você entender isso com seu corpo e mente, você estará no Nirvana. No budismo Mahayana, esses 3 são colocados em uma palavra: vacuidade. Sempre que você recitar Nam-myoho Renge Kyo de agora em diante, pense sempre nos 3 selos do Dharma, que é chamado de vacuidade. Ganância, raiva e ignorância serão bem controladas por sua mente destemida e, naturalmente, você obterá todos os inúmeros méritos descritos nos capítulos 17, 18 e 19. É assim que poderemos obter todos os inúmeros méritos recitando Nam-myoho Renge Kyo. Vamos praticar juntos? Obrigado por compartilhar. Thank you very much, my sensei. Bom, agora, o momento mais esperado por todos, a hora das dúvidas. Então, podem ficar à vontade. Eu tenho aliás, algumas. Dos méritos da purificação, por que exatamente esses números? Okay. About the purification of the 6 sense organs, why that numbers? Many thousand merits of the ears, of the nose. Why the numbers? We can't hear you. Okay, numbers. Why 800, 1200, or right? Because if you read the whole Lotus Sutra, you encounter so many times numbers related to 8 or 12 or 24. That means so many. Yeah, very simply, so many merits. Yes, that doesn't mean exactly 800 or 100, 1,200 or that's like that. Yeah. I think that the culture, Indian culture or Chinese culture, even not Indian culture, because this is the translation from Sanskrit. Yes, that's the answer. Doesn't mean exactly 800, means so many merits. Então, se a gente ler o Sutra do Lótus, a gente vai ver números assim, né? Muitas vezes, em muitos lugares, né? Então, números como 8, 12, 24, né? Esses números, eles sempre aparecem. Mas isso quer dizer simplesmente que são muitos, né? Inumeráveis méritos, né? Então, eles numeram assim, talvez seja algo da cultura indiana, né? Ou da cultura chinesa, mas como foi traduzido da Índia, né? Então, provavelmente é da cultura indiana. Então, quando você lê esses números enormes, você só pensa, né? Que são muitos. Yeah, otherwise, yeah. My eyes can get 800 merits, and my ears can get 1,200. It's not fair. No, not like that. Just that sounds good. So, and then that means so many merits. Yes, that's it. Ele falou assim, por que que o olho pode obter mais méritos que o ouvido, né? Então, será que isso não é injusto, né?
Mas não, isso quer dizer simplesmente que são muitos méritos, inumeráveis méritos. Você tinha mais dúvidas, Wanda? Pode falar. Peraí que agora eu esqueci. Peraí, eu anotei aqui. Peraí que eu esqueci agora. Eu anotei, mas eu esqueci. Ah, tem uma outra, mas depois eu vou ver direito. Mas sobre a vacuidade, eu não entendo muito bem a vacuidade. Explica um pouquinho para mim. The question is about emptiness. Uh, she wants to know more about emptiness. Can you explain Emptiness. this a little more? Oh, emptiness. Okay. Emptiness doesn't mean, in Zen Buddhism, yeah, they say empty your mind, right? Empty mind is no thought in the mind, in mind. It's impossible. Emptiness means that doesn't mean empty, but no attachment. Yeah, we are attached to many, many things. Yeah, in our daily life, we are attached. Oh, I have to do this, or this one should be like this. That's why we suffer. If you can think, oh, this way should be this way, but this way is okay too. This way is okay. Oh, any way is okay. And you'll be released from the attachment, right? So if you can think that way in your life, no attachment, your mind will get freedom. That is called emptiness. Yeah, because I talked about the three seeds, Buddha Dharma seeds. Yeah, nothing is eternal, nothing is permanent. But we want something to be permanent. That's why we are attached, and it's not permanent. Not anything, nothing is permanent. So everything is changing. We don't want to see the change. So that's why we suffer. If we know the truth that everything is changing, we don't have to suffer, right? So emptiness means no attachment in your mind, and you get the freedom of mind. Okay. Então, às vezes, né, a gente escuta do budismo Zen, né, que você precisa esvaziar a sua mente, né, esvaziar os seus pensamentos. Mas só que, na verdade, isso é impossível, né? Não tem como fazer isso. Quando se fala sobre vazio, né, a gente precisa pensar sobre nosso apego às coisas. Não ter apego às coisas é a vacuidade, né? Então, a gente, ao invés de querer fazer as coisas só de uma determinada maneira, por exemplo, enxergar as coisas só de uma determinada maneira, a gente pode ver, tem esse jeito, tem o outro jeito. E os dois jeitos estão bem, né? Então, se a gente consegue pensar dessa maneira, nós vamos nos livrando dos apegos que nós temos, né? Se você pensar dessa maneira, a tua mente fica livre, e isso a gente chama, então, de vacuidade, né? Ele falou a respeito, por exemplo, dos três selos do Dharma, né? Nada é permanente, mas nós queremos que seja permanente, né? E por isso, né, a gente acaba se apegando às coisas. E aí nós sofremos, né? Todas as coisas estão mudando, mas nós não aceitamos a mudança. Se a gente souber que as coisas vão mudar, então a gente não precisa sofrer mais, né? Vazio a vacuidade é você não ter a mente apegada. Essa é a resposta. Did you understand? Você entendeu, Wanda? Entendi, sim.
Obrigada. Yes, she did. Good question. Yes. Don't hesitate to ask anything, please. Ele falou que foi uma boa pergunta e que vocês não hesitem em fazer nenhum tipo de pergunta, por favor. Tá? A Mariene levantou a mão. Pode falar, Mariene, por favor. Until you really understand, yeah? Keep asking me. If we think we don't have enough time, you can just personally ask me, through Gmail or Okuda, I try to answer you till you really understand it. Yeah, I try to do the best. Yeah. A outra alternativa é você tomar. Então, ele falou assim, continue perguntando, né? Até que você entenda, né? Então, não deixa de perguntar, sempre pergunta, né? E se você achar que não vai dar tempo, não temos tempo suficiente, você pode mandar a pergunta para mim ou para o reverendo Okuda, que nós vamos encaminhar, então, para o reverendo Imai. Mas sempre pergunta, né? Ele falou. Yeah, very good question, yeah? Very good question. While you are chanting Nam-myoho Renge Kyo, you think about it. Oh, my mind wants to have an emptiness. What am I attached now? Yeah? Because you are attached to something and then you're suffering. But if you can take that attachment out of your mind, you don't have to suffer, right? So chanting Nam-myoho Renge, always think about emptiness, three Dharma seals. That's what I meant in today's lecture. Yes. Ele falou que foi uma boa pergunta, né? E que a gente precisa pensar quando nós recitamos a Nam-myoho Renge Kyo, se nós não estamos nos apegando a alguma coisa, né? Então, quando nós recitamos, né, precisamos lembrar, né, desses 3 selos do Dharma, né? Então, é isso. Ok. Então, Mariene, pode falar, por favor. Okay, good morning. I feel, can I say in English? Yes, please. Yes, thank you. Even if we understand the 3 poisons and we can identify when we are feeling angry or greedy, I think there is still the problem of the karma, right? Because I can identify sometimes that what I'm going through, the problems that I'm having, are, in fact, retributions from things that I did in the past, right? Seeds that I planted that were not good. So now I'm having the results. So it takes a lot of effort to overcome this, to do things differently. And I understand that things change, but sometimes they change only in the long run. No, it takes time. So in the short time, we have to go through some suffering, and we feel powerless. I feel powerless sometimes, not that we don't believe in the merits of our chanting and practice, but it takes time. And during this time, we go through suffering, even if we understand why we are going through that, even if we understand the consequences of the 3 poisons. And so it's not so simple, no, to think that, well, if I practice this way and I think about this, everything is going to be fine. Because things change, but they change sometimes for the good, sometimes, things get better,
but things também get worse, right? So Mhm. I know when I'm going through a bad time, things are not going to be bad all the time. They can get better. But during this process, even if we have the knowledge, if we're not so ignorant anymore, we will still suffer, and sometimes we suffer a lot, even if we are not so ignorant about the causes of suffering. So that's maybe you could help me to understand a little bit better this. Yes, yes, I agree. Thank you. Yes. Yeah, it's not easy. That's why we need practice, right? Yeah. So the what she said is totally right. We cannot just solve it instantly. Sometimes we need time to solve. But as long as you know why you are suffering, and on the other hand, if you don't know why you're suffering and suffering, there's so much difference. If you know because of your past karma, you are suffering, yeah, much better than just suffering without knowing the cause. Yeah. So, yeah, it's not so simple. That's why we need practice chanting Nam-myoho Renge Kyo. Yes. I agree. Yes. Mariane, você se importa de traduzir? Bom, resumidamente, o que eu disse é que, embora a gente entenda naturalmente, a gente entenda os conceitos, a gente seja um pouco menos ignorantes e sabemos quais são as causas do sofrimento, de a ganância, a ignorância, a raiva, etc. E tal. Mesmo sabendo isso, quer dizer, a gente tem uma restrição em relação ao karma. A gente, na verdade, tem que passar por isso, e mesmo sabendo que, na verdade, o que eu estou passando é resultado de ações, não é? De minhas e palavras, etc., do passado, plantei sementes ruins e estou colhendo agora. Embora eu tenha essa compreensão, e a gente entenda também que existe, nada é permanente, mas as coisas demoram a mudar, quer dizer, certas vezes, às vezes estamos passando por períodos difíceis, embora a gente já não seja tão ignorante, conheça as causas, isso ainda assim a gente sofre, né? Ainda assim a gente sofre e pode levar tempo, leva tempo para a gente conseguir mudar as coisas, para as coisas mudarem, para haver uma mudança para melhor. As coisas às vezes mudam para pior e às vezes também não ficam sempre assim. A gente sabe que vai mudar, que as coisas mudam, mas às vezes leva tempo. E a gente sofre apesar de sermos menos ignorantes do que antes, apesar de sabermos as causas, ou pelo menos imaginarmos ou percebermos quais são as causas. Então, o Sensei disse que, bom, realmente ele concorda que leva tempo, mas que a solução, na verdade, é a gente continuar praticando e recitando o Nam-myoho Renge Kyo, enfim, é isso, né? Acrescenta alguma coisa, Guilherme? Eu anotei aqui que ele falou que a gente precisa realmente desse tempo, né, para fazer essa mudança, né, que nada é Exatamente. imediato, né, e que é importante a gente saber, né, os motivos do nosso sofrimento. Então, por exemplo, tem uma diferença grande, né, entre você não saber por que você sofre e você saber por que você sofre. Não quer dizer que você vai conseguir mudar isso de imediato, mas você saber já tem uma diferença, né? Então, ele falou: se você sabe que está sofrendo por causa das sementes ruins que plantou no passado, é muito melhor do que você achar que está sofrendo sem motivo nenhum, né? Mas, claro que não é tão simples, né? E como a Mariane falou, né? Por isso a gente precisa praticar. Ah,
yesterday I was talking with my mother about judo and jiu-jitsu techniques, and we were talking that the very basic skills that we learn in white belt, sometimes it takes 10 years, 15 years to master this technique. So just after the black belt, you can master the technique. So even the basic things sometimes take so long to to understand and to realize. Eu falei que ontem eu estava conversando com minha mãe a respeito de jiu-jitsu e judô, né? E que às vezes não, algumas técnicas a gente aprende na faixa branca já, mas leva 10, 15 anos para você dominar aquela técnica, para você executar ela perfeitamente, né? Então, o budismo também é assim, né? Às vezes os ensinamentos mais básicos, né, levam muito tempo para a gente conseguir assimilar. O Guilherme, desculpa, algumas pessoas deixaram perguntas no Sim. comentário. Sim. So there's the first question from Jonathan here. He said, "Good morning, everybody. So would the true merits of the keeping the sutra be precisely the control of the three poisons?" Yeah, merits. Yeah. Yes, that's a merit. After all, yes, you practice it to get the merit, but merits are the all, recognize the three poisons and understand it and controlling the three poisons are, of course, included in the merits we can get after after we hear and feel rejoiced and believe it. Yeah, that's a merit. Não, a pergunta de Jonathan era, né? Seriam os verdadeiros méritos justamente o controle dos três venenos? Daí ele falou que sim, no final das contas, sim, né? Que os méritos de controlar os três venenos, né? Eles estão incluídos, né? Dentro de todos esses méritos que o Sutra descreve, né? Quando a gente encontra e se alegra ao manter o Sutra, né? Ao ouvir o Sutra. Então, sim, né? Então os méritos são controlar, né? Os três venenos. Another question em português. Como podemos ter energia para fazer qualquer coisa, como a mente sem apego ou sem ganância? Como ter o sentimento de nirvana e não cair em uma passividade de não conseguir lidar com os problemas do dia a dia? The question is, how can we have energy in our life without any attachment or greed? And the nirvana, the feeling of nirvana, is not, how can I say, is not fall into passivity, maybe. Passivity not, so nirvana is something like I don't know the word, but maybe without greed and attachment, and we feel this nirvana, so it seems like we don't have any power to do anything to deal with the problems of the daily life. So how can we have the energy? How can we control maybe attachment and greed? How can we get the energy to control our greed, three poisons or something like that? Yeah. In Nirvana situation? Yeah, because for him, sometimes he feels the feeling that nirvana is something that
we don't do anything. So yeah, Okay. That's a nirvana's. I think misunderstanding about nirvana. yeah, Nirvana is a situation we can get nirvana. If our minds get the freedom. Yeah. Sometimes, why was I suffering so much from this problem? If you can overcome your attachment, one day that point will come to you. Yeah. Why was I suffering from this problem? When you get over that attachment, yeah, and then your mind will be released from that attachment. At that time, at that moment, yeah, you feel like your soul, your mind will be going into the universe. Freedom. Wow. Why was I suffering? Why was I suffering so much in the past? It was nothing. Why I got freedom of mind. That is the nirvana. So it can happen in your daily life. The next moment, you might not be able to stay in nirvana situation for a long time, but sometimes, and then chanting Nam-myoho Renge-kyo is a shortcut to that nirvana. Yeah. The energy. Nirvana doesn't mean, you have nothing and empty and no. When you feel that way, your mind is becoming one with the universe, freedom of mind, you have so much energy to overcome other problems too. You have innumerable energy. Innumerable power to overcome other problems. I think that's the merits we can get, after. Bom, o que ele explicou agora, na verdade, foi bem legal. Quem entendeu, né? Ele falou assim, que às vezes pode ter uma má compreensão a respeito do que é o Nirvana, né? Então, às vezes a gente pode realmente pensar que a Nirvana é um sentimento de passividade, né? Mas só que ele falou não, né? Imagina que você tem um problema, né? E você está pensando a respeito daquele problema e algum apego, algum sofrimento, alguma coisa, né? E de repente você resolve aquilo, né? Você resolveu, né? Você tem aquele sentimento, né, na tua mente assim, tipo, né, resolvi, né? Passei por isso, né? Consegui realizar, né? Então, você sente aquele sentimento que parece que a tua mente se abriu, né, para o universo inteiro, né? Então, é esse sentimento de, assim, essa alegria, né? Na verdade, essa energia que a gente sente, né? Quando consegue superar alguma coisa, né? Mas só que ele falou, isso é um pouco do sentimento de Nirvana, né? Isso é Nirvana. Mas só que a gente não consegue, né, ficar muito tempo assim no nosso dia a dia, porque logo já aparece outra coisa, né? Mas, na verdade, né, Nirvana, ele te dá muita energia, né? Te dá energia. Vou resolver mais problemas, né? Vou superar outras dificuldades, né? Então, essa foi a explicação, né? Linhas gerais, assim, né? Achei bem legal esse exemplo. Seu Luiz, gostaria de falar alguma coisa? Olá. Bom dia a todos. Bom dia. Guilherme, eu queria, assim, como você disse agora, o que eu vou dizer, né, acaba complementando exatamente tudo isso aí, né? Exatamente focando muito na questão dos três venenos, que é a ganância, a raiva e a ignorância. Então, eu vou colocar assim uma situação muito particular, né? Que esse meu particular acontece no particular de todas as pessoas também, né?
Por exemplo, né? Ontem, eu sou conhecido na família como o cara do coração bom. Ou seja, aquele cara prestativo, aquele cara que está ajudando, aquele cara sempre do lado de todo mundo, e para formar um ambiente melhor na família. Então, se você perguntar na minha família, quem é um cara que tem um coração melhor? O pessoal vão lembrar do meu nome. Isso é fato, né? E ontem, né? E ontem eu tive uma situação com o meu irmão, né? Que bastou 15 segundos para ele me deixar com raiva. Assim, 15 segundos. Ele disse tantas coisas para mim, né? Que eu falei, caramba, eu não mereço tudo isso aí, né? Mas ele tem um lado esquizofrênico. Ele tem esquizofrenia, né? E daquele momento ele despejou muitas coisas em cima de mim, coisa que da imaginação dele. Aí eu fiquei chateado, caramba, aí eu saí de onde ele estava, vim para minha casa, conversei com a minha mulher, caramba, bastou 15 segundos para me deixar me estragar o dia inteiro, né? E logicamente eu usei umas palavras mais técnicas para lidar com a situação dele, enfim, mas de qualquer forma esse momento me deixou assim muito chateado mesmo. Aí eu falei, caramba, eu tenho a faca e o queijo na mão e não usei. Qual é essa faca e o queijo na mão? O daimoku. Simplesmente isso. Eu podia parar por algum momento, naquele instante, em silêncio comigo mesmo, e fazer o meu Namu, meu Raenga, que o Namu, meu, pelo menos 3 vezes. Talvez me acalmaria. Mas nem lembrei do daimoku naquele momento. Olha só que coisa, né? Isso também rola na cabeça de todo mundo, né? Então, naquele momento meu, eu passei raiva e, ao mesmo tempo, ignorei os meus conhecimentos do budismo. Não lembrei de nada, simplesmente assim, né? Então, essa reunião de hoje vale muito para a gente, a qualquer momento, qualquer situação que a gente vive, em qualquer instante, no trabalho, em casa, né? A gente começa a ter esse insight do Daimoku, né? Do budismo, do nosso aprendizado no nosso dia a dia. Isso aí vale a pena para a gente perceber a ferramenta que a gente tem na mão, que muitas vezes a gente deixa de usar, né? Que essa ferramenta já tem há mais de 2000 anos, né? Que nós estamos conhecendo agora, estamos nos desenvolvendo, e o nosso desenvolvimento só vale a pena quando a gente coloca em prática. E essa prática, é claro que a todo momento você precisa dela. Uns momentos mais complicados, outros menos complicados, né? Mas que você tem na sua mão e você muitas vezes a gente não usa, né? Então, assim, hoje esclareceu muitas coisas para mim, acredito que para todos que estão também participando, né? Essa questão dos 3 venenos, né? Que a gente tem a todo momento, temos a ferramenta, mas não utilizamos. É claro que nem todo momento você vai conseguir resolver os problemas do dia a dia, mas sabendo dessa ferramenta, essa caixa de ferramenta que você tem com você o tempo todo, e aonde você estiver, essa caixa de ferramenta vai estar com você, né? E muitas vezes a gente deixa de usar. Então, muito legal, viu? Hoje a participação desse assunto, a acuidade também, eu até notei aqui, né? A acuidade também que a gente realmente não tinha nem noção do que era e passou a ser uma coisa mais esclarecida para nós lidarmos com o budismo. Obrigado. Legal, muito obrigado, seu Luiz. Obrigado. He said that today was very, very good, very nice, and he shared a situation that happened with him last week because he was talking with his brother. His brother has some mental issues, but they were talking, and his brother said something only 15 seconds, and this was enough to make him mad. So he was very angry with him, only 15 seconds. And he said that sometimes we have all the tools that we know about the 3 poisons, and we have the Daimoku
but we get angry, we get mad, and we cannot use it. So in that time he thought, I could uh, uh, I could do something different. So, but I didn't. So so he thinks that today's lecture was very good, and he could learn much more about the 3 poisons. And then he remembered about this story and share it with us. Okay. We have just two more questions. So, okay. Pergunta, né? Durante a recitação do Daimoku, no que devemos concentrar a nossa mente? Devemos nos concentrar para ter os méritos ou pensar e pôr nossa atenção na recitação? Em que devemos pensar ou pôr nossa atenção na recitação? So the question is, when we are chanting o Daimoku, should we think about the merits, or we should just put our attention in chanting? That's why I was just telling you while you're chanting one of the practices as one of the practices. Let's think about the 3 Dharma seals. Yeah. In this case, 3 Dharma seals to control our 3 poisons. Yeah. This is, you can think of anything, but I just advocate. I have advocated when you chant Nam-myoho Renge Kyo, let's think about 3 Dharma seals. Everything is changing around you. And only, even yourself, your body and mind are changing. No wonder everyone is different, and nothing is going to be like we expected, because everything is changing. So, and then as a result of this practice, while you're chanting Nam-myoho Renge Kyo, you think about the 3 poisons. That means, emptiness, in your mind, and then as a result, if you can control your mind better than now, it's okay if you fail, because we're not perfect. We make mistakes, but that's okay. We can do it over. Start it over, but try. And then surely we'll be able to control the 3 poisons better than before. That's a merit. If you chant Nam-myoho Renge Kyo 3 hours a day, you can get a Mercedes-Benz or something like that. But it's not the merit. You see, if I just saw a video, Facebook video, one old guy. I look young, but I'm old too. I'm 64 years old. Yeah. I don't look like 64. Yeah, because I'm dyeing my hair. and then he said, if you are wearing a very expensive watch like a Rolex, or if you wear a $30 cheap watch, both watches indicates the right time. No difference. If you have a gorgeous car, or if you have a very reasonable, humble car, both of cars can take you to the destination. Yeah, same thing. Merit is not the materialistic satisfaction, but the freedom of mind. That's the greatest merit that you can get by that practice. Então, ele disse, né, que durante a prática, né, você pode repousar a tua mente, né, a respeito dos 3 selos do Dharma.
né? Impermanência, não eu e nirvana, né? Então, com isso, né, a gente vai conseguir dominar os três venenos, né? De avareza, ira e estupidez, né? Então, isso é o mérito, né? Esse que é o objetivo, o benefício da nossa prática, né? Então, você pode pensar, né, a respeito disso, né? Ele falou que ele viu um vídeo, né? Na verdade, ele fez uma brincadeira antes. Ele falou assim, que ele viu um vídeo de uma pessoa velha falando, mas ele disse que ele também é velho, né? Ele falou, ele tem 64 anos, mas não parece, né? Ele disse, mas é só porque ele pinta o cabelo. E ele falou que ele viu um vídeo, né? Uma pessoa falando que você pode usar um Rolex no pulso, né, de, sei lá, $20.000, ou um relógio de $20 no pulso, né? Os dois vão indicar o horário do mesmo jeito, né? Você pode ter um carro, né, super chique, ou você pode ter um carro simples, né, humilde, né? Os dois também vão te levar para o mesmo lugar. Então, o que o budismo traz de benefício para a gente é liberdade para a mente, né? Abrir a mente, a sentir liberdade, né? Então a gente não ficar apegado com essas coisas, né? A gente não ficar sofrendo por essas coisas, né? Então esse é o objetivo da nossa prática. Então esses são os méritos, né? Então, Guilherme, mas é que nem a ganância, a gente controla. Com o tempo, a gente vai controlando. A ignorância, você vai aprendendo, com o decorrer dos anos, você vai sendo menos ignorante. Mas e a raiva que vem de supetão, que vem, como se o seu Luiz falou, é, Uhum, como você controla isso, se vem de repente? uhum, uhum. She said that the greed, we can overcome it step by step, but we can kind of control greed. Ignorance too, we can learn, we can study, and we can become less ignorant. But for her, angry is so difficult because angry just comes, and uh, as 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 the story that Luis shared with us just before. So for her, angry is difficult. So the question is, what can we do with angry? Okay. Don't worry. Yeah. You're not only one who cannot control your anger easily. Me too. Yeah. Me too. But we can never extinguish, we can never erase our anger in our mind because we are human beings. But I was short tempered too. I was very short tempered too. I got easily angry. But yeah, as somebody else said that before, takes time. Takes time to control. That's okay if you fail and if you get angry. That's okay. Try to do it. As I told you, you know, knowing about the anger is the cause of suffering, and not knowing about the anger that is the cause of suffering is so much different. You have already Buddha Dharma. Anger is one of the three poisons. Yeah, even though you get angry so much and your mind is being burned by the fire of anger, you still know anger is a cause of three poison, a cause of suffering. Yeah? Yeah. Little by little. Sometimes you fail. Three steps ahead, two steps back, two steps ahead, one step back, sometimes five steps back,
try, and takes time. Even though it takes time, you'll be surely getting closer to Buddha's enlightenment. Ele falou que, em primeiro lugar, né, você não precisa ficar assim preocupado a respeito da raiva, porque não é a única pessoa que pensa assim como você falou, né? É difícil para todo mundo, né? Ele falou que ele também era assim esquentadinho, né? Digamos, mas levou muito tempo, né, para ele conseguir resolver isso, né? Pelo menos amenizar isso. E que a gente não precisa se preocupar, né? Às vezes a gente vai falhar, né? A gente vai realmente, como aconteceu a história do seu Luiz, a gente vai falhar, né? Vai acontecer, mas a gente não tem que desanimar, né? O importante é que a gente sabe, né, que a raiva é um dos 3 venenos e que isso é melhor do que não saber, né? Então a gente já tem um caminho, assim, pelo menos, né? É, Deixa eu me fugiu agora aqui. Ele falou que leva tempo, né? Assim como também a Mariane mencionou, né? Leva tempo para a gente conseguir, né? Passar por tudo isso e vencer a raiva, né? Mas a gente tem que ir devagar, né? Avançando sempre. Às vezes 3 passos para frente, 2 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. Às vezes 5 passos para trás, né? Mas o importante é a gente sabe, né? A respeito da raiva, e a gente vai avançando e aos poucos a gente vai se aproximando então da iluminação do Buda. The last question. Can we do the last question? It's not too late. Okay. Yes, please. Okay. The last question is why knowing the lifespan, the duration of the life of the Buddha is the source of so many merits. Why this? Because Yeah. the eternal Buddha's eternal life. Yeah, that means that eternal truth is that the real truth is eternal. Yeah, not everything is changing, but there's one truth that is eternal. Good, and you can know by knowing the Buddha's lifespan is so long. Do you know why he's saying so long, not eternal? Eternal is we are saying eternal, but in the sutra, it's so long, right? Immeasurably long. Means everything has a beginning and end, right? So, truth is always with us. And the Lotus Sutra is Shakyamuni Buddha is living in the Lotus Sutra. And whenever we chant the sutra, or chant the title of the sutra, Buddha is right here, right there, right here. Yeah, that's the merits. So many people believe Buddha. Some people believe Buddha appeared in this world 2,500 years ago, and he passed away. Or some people think some other Buddhas in some other worlds that has a limited lifespan, but eternal Shakyamuni Buddha revealed his eternity, not eternity, long life, in chapter 16 of the Lotus Sutra. I always taught people according to their capacities, and sometimes I appeared in this world 2,500 years ago and I passed away. And sometimes I said I was in the Pure Land in the West, or
so many things I said, but the truth is I'm here with a long time span whenever you chant the Lotus Sutra. Yeah? So that's the merits. That's why we really understand it and believe it. Merits are innumerable. Nichiren Buddhists, yeah, they read only Lotus Sutra. That's why we don't get so impressed. And other sutra people who learn other sutras, or they're surprised to know after they read the Lotus Sutra chapter 16. That's why I'm sometimes lecturing other sutras. And if you learn other sutras, you understand the Lotus Sutra deeper. That's why I'm encouraging people to learn other sutras too. So that's the merit. Buddha's lifespan is eternal. That means eternal truth is always with you whenever you read or chant the Lotus Sutra or chant Nam-myoho Renge-kyo, which is title of the Lotus Sutra. Ok. Então, a pergunta, né, a última pergunta aqui do dia, né, foi assim, né, por que saber sobre a duração da vida do Tathagata teria tantos méritos como os escritos nesse capítulo? Ele falou que isso é porque a verdade, né, a duração da vida do Tathagata, na verdade, é a verdade, né, propriamente dita, né? Então, se você sabe isso, né, você tem muitos méritos. Então, o Buda Shakyamuni, ele fala no Sutra, né, que ele atingiu a iluminação, ele está ensinando no mundo desde muito tempo atrás, né, um tempo muito distante, né, muito comprido, mas ele não fala eterno, né, porque eterno é uma palavra, assim, é difícil você pensar eterno, né, é mais fácil pensar que as coisas têm começo, meio e fim, né, e o que ele queria dizer é que ele está sempre presente, né, ele está sempre aqui ajudando, ensinando a gente, né. Então, ele ensinou isso no capítulo 16 do Sutra do Lótus, e ele falou, né, que embora os méritos que os ensinamentos que ele deu no decorrer desse tempo foram de acordo com as pessoas, né? Então, algumas vezes ele ensinou a respeito de uma terra pura ou algum outro ensinamento, mas é porque ele ensinava conforme a capacidade dos seus alunos, né? Mas quando ele fala a respeito da vida eterna dele, ele está falando a respeito da verdade, né? Então, por isso são inúmeros méritos, né? De você entender essa verdade, né? Você saber essa verdade. Para quem a gente fala, né, a respeito disso com muita naturalidade, porque nós estamos acostumados a falar sobre o Sutra do Lótus, mas para quem não é familiarizado com o Sutra do Lótus, quando se depara com o capítulo 16, né, normalmente tem uma grande surpresa, né, com essa notícia, né, com essa informação. Mas ele falou, por isso que ele ensina também outros sutras, né, para que a gente estude, entenda, né, e veja, né, também entenda a preciosidade, né, desse ensinamento do Sutra do Lótus. Então, ok, é isso. Bom, o dia passou bastante do nosso horário, a gente já vai se encaminhando, então, para a gente finalizar. Se o Luiz levantou a mão, gostaria de dar mais uma palavrinha, seu Luiz? Só mais um detalhe, né? Que eu acho importante citar, né? Voltando assim os 3 venenos, está muito rápido mesmo para a gente poder encerrar, né? E quando a gente fala da raiva, né? Muitas vezes a gente pega a raiva do outro, né? Entendeu? Mas o mais importante também que eu acho que tem que ser pensado é como fazer alguma coisa para o outro não ter raiva da gente, né? Que é muito fácil a gente ver o erro do outro, que a gente tem raiva em função de uma situação, de uma palavra mal colocada. Mas o que nós devemos fazer também
para não deixar o outro com raiva. Aí é a evolução. Olhar para dentro de si. Tá É só certo, isso que eu queria colocar. tá certo. Obrigado, seu Luiz. Não. It was just a comment because he was thinking that sometimes we just think about our own anger. So I don't want to become angry. So anger is bad for us. But sometimes we made other person angry. So we should think how we should think about how to avoid that, to to have respect to the other person and don't make the other person become angry too. So this was just a comment. Okay. Muito Uh, bom. ok. Okuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa?まず最初に、今一緒にありがとうございました。Bom, acredito assim, bom, muitos pesquisadores agora pesquisam remédio por venenos, por exemplo, venenos de cobra, né? Aí, se ah, como que fala? Consegue alguma coisa inventar, produzir remédio, né, por veneno de cobra. Eu acredito assim, hoje nós aprendemos outros venenos, mas só que não é que eu não acredito que exclui tudo isso, né? Acho que o melhor ter, na verdade, pouco de quantidade de veneno, porque para saber o que é veneno, né? Isso pode dizer que é remédio, né? Então, eu acredito que é isso. E também, hoje, Reverendo Imai, né, fala uma coisa legal, na resposta de pergunta dele, a pergunta de algumas pessoas, o Guilherme também achou legal, né, e aquela coisa que, assim, é, se alguém conseguir resolver alguma coisa, aquele, né, como posso dizer, enlightenment, assim, tipo, é, como que é? Né? Como o Guilherme falou. Aí, é, hoje, como é, Guilherme? Aquela que você falou? De resolver algum problema? Algum. Ah, Aham. sim, De aquele ter uma. sentir. Sentir uma. Tipo uma alegria grande, assim, né? Sim, isso, mas bom, tudo bem. Hoje nós estudamos capítulo 18, em japonês chama Zuiki Hon, né? Zuiki Kudoku Hon, Zuiki Kudoku Hon. Zuiki será alegria. Né? Alegria para quê? Alegria para escutar Dharma, né? E entender o significado de Dharma, né? E isso que seria uma grande alegria. Então, hoje a pergunta e resposta é muito adequada por o capítulo 18, né? Então, isso é muito importante, sabe? Você sentir alegria, sentir alegria eh, por, por entendimento, ou escutar, né? Escutar o Dharma. Isso é muito importante. É primeiro, muito importante. Básico, mas muito importante. Bom, é isso. ごめんなさい。今一緒に、僕今言ったのは、今日三毒っていうことを言いましたけれども、毒の中にも、毒から薬が生成されることもあるから、三毒っていうのは毒であるけども、私は少量であれば、私は持っている方がいいと。なぜなら、それが毒だということが分かるから。ということと、それが毒だということが分かるということは薬になるからということっていうのと、今日、今井上人のその質問の返答の中で、何か一つ解決したときに、解決したときに感じる、ギレルミの表現からすると、
幸せっていうようなことを言ったんですけども、それを感じることができるって言ったんですけども、あと、今日の随記功読本、今日のテーマが随記功読本で、随記っていうのは、法を聞くこと、法を聞いて喜ぶことっていう意味なので、喜ぶということなので、この、一つ、今井上人の答えが、随記功読本の真髄というか、これが、真髄ですよということを、一番大切なことですよということを言いました。はい。それでは、お題目参照で締めていただいてよろしいでしょうか。Okay, thank you for sharing, everybody. Lastly, I would like to chant Nam-myoho Renge Kyo 3 times with you. Please put your palms together in Gassho. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. ありがとうございました。Obrigado, thank you. ありがとうございました。Okay, everybody, ciao. Cuda. Um abraço, Cuda. Um abraço, Tchau, tchau. Antônio. おい。Cuda dá risada.